Aleluia. Amém. Filipenses capítulo de número 2. E nós gostaríamos de entregar uma Bíblia de presente para você que nos visita. Você que está nos visitando, mais uma vez dizemos que é muito bem-vindo. Caso você queira receber uma Bíblia de presente, basta você levantar sua mão, amém? Que alguém vai levar até você um exemplar da palavra do Senhor, amém? Só basta levantar sua mão. E se você que é da nossa comunidade, tiver alguém perto de você e que é visitante, você pode também ajudá-lo, levantando a mão por ele, amém? Glória a Deus. Mas permaneça com ela levantada até chegarem aí, amém? Glória a Deus. Se você que já encontrou Filipenses capítulo 2, ajude quem está perto de você. Nós vamos ler juntos. Nós estamos utilizando a nova tradução na linguagem de hoje, amém? Para lermos juntos. E aqui no capítulo 2, continuando a nossa jornada por essa carta, a partir do versículo de número 5, eu vou ler um versículo, vamos até o 11, vou ler um versículo sozinho, e você pode então ler bem forte comigo o versículo seguinte, amém? Vamos lá então, diz o texto, o tema desta mensagem é Kenosis, hoje vamos falar da Kenosis, amém? Diz o texto, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, lê bem forte, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano juntos, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Juntos? Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus, oramos gratos pela Tua presença neste local, ó Pai, porque nos reunimos para Te louvar e adorar o Senhor, com a Tua graça e bondade está aqui entre nós. Desde o momento que saímos de casa, o Senhor já está operando, ó Pai. E eu creio em salvação nessa noite aqui, eu creio em cura, eu creio em libertação, eu creio, ó Pai, ó Deus, em fortalecimento, avivamento, esclarecimento, transformação de mente, transformação, ó Pai, completa para a louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Enquanto nós meditamos na Tua palavra, eu peço que a Tua verdade flua entre nós, que o Teu poder, ó Deus, flua entre nós, penetrando no mais profundo, ó Pai, trazendo a luz que liberta, a verdade que liberta. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Amados, então, continuando aqui, nessa carta que Paulo escreveu aos seus amigos da cidade de Filipos, na Macedônia. Semana passada falamos sobre humildade. Falamos sobre humildade, num contexto em que Paulo está escrevendo, ele está preso, e ele escreve aos seus amigos aqui que estão passando por lutas, assim como ele estava passando por lutas. Lutas internas, lutas externas, uma vez que todo aquele que decide realmente servir a Cristo de uma forma ou de outra, ele sofre perseguição, porque o Evangelho ele é contrário ao sistema do mundo. Enquanto o mundo exalta o ser humano da forma errada, colocando o ser humano no centro, o Evangelho coloca Cristo Jesus no centro. Enquanto o mundo diz que devemos procurar apenas o nosso interesse, o Senhor nos orienta a buscarmos os interesses dos outros. E ele, falando aos seus amigos, ele fala sobre unidade, harmonia, humildade, perdão. E ele diz aqui no versículo 5, depois de ter explicado para eles esses princípios, ele traz o nosso
parâmetro, o nosso exemplo, o nosso paradigma, o nosso padrão, que é Cristo Jesus. Amém? Nosso padrão é Cristo Jesus. É importante entendermos isso, porque não raro as pessoas colocam padrões errados em suas vidas. Pessoas têm como padrão uma religião, têm como padrão uma pessoa, têm como padrão um credo, têm como padrão alguém de sucesso, tem como padrão alguém que influenciou muito a sua vida, e dependendo do caso, isso tem seu valor, tem a sua importância, mas para o cristão, o padrão, o nosso alvo, é Cristo Jesus. Amém? Tanto que cristão significa justamente isso, seguidor de Cristo. E ao longo de toda a nossa jornada nessa terra, assim como Paulo diz, né, ele escreve aqui aos Filipenses: não julgo que já alcancei isto, mas eu sigo para o alvo, buscando ainda mais estar próximo de Cristo Jesus, na forma de pensar, nas palavras, na forma de agir. Aqui no versículo 5 ele vai dizer: tenham entre vocês, trazendo para nós, né, tenhamos entre nós, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, o mesmo pensamento, a mesma atitude, dependendo aí da tradução que você utiliza, porque a atitude, ela está ligada ao pensamento, e o pensamento, ele é o local das maiores batalhas. Nossas maiores batalhas estão aqui. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente. Ele então vai fazer uma descrição maravilhosa, profunda, que ao longo desses séculos todos tem sido objeto de estudo de muitos e muitos, acerca do que aconteceu, do que Cristo Jesus fez. Ele se esvaziou. O tema é kenosis. Kenosis significa o esvaziar, esvaziamento, esvaziar-se. E ele não só fez isto, mas devemos fazer isto, nos esvaziar. Diz o texto aqui: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. E como eu disse, essa é uma questão de séculos de estudo, e não temos como entender perfeitamente como isso funcionou, como isso aconteceu, mas o fato é que Jesus, conforme está lá em João capítulo 1, ele criou todas as coisas, através dele tudo foi feito, nada existe sem a pessoa do Senhor Jesus. Mas chegou um momento então que ele se fez carne e habitou entre nós. Então ele deixa a sua glória, ele deixa o seu trono e passa a viver entre nós como ser humano. Diz aqui que ele abriu mão, diga comigo, ele abriu mão. Essa é uma expressão que tem tudo a ver conosco, cristãos. O cristão, ele precisa entender, nós precisamos entender que a nossa vida é de abrir mão. Abraão, o pai da fé, abriu mão de onde ele estava e partiu para uma terra, sem saber para onde ele estava indo. Moisés abriu mão de viver com seu sogro, sua família, e voltou para o Egito para liderar o povo. E assim nós vamos encontrar vários e vários homens e mulheres que abriram mão ao longo da sua vida. E Jesus foi o próprio exemplo para nós, o exemplo maior. Abrir mão de direitos, porque abrir mão daquilo que não é meu não é abrir mão, sim ou não? Abrir mão do que não me pertence não é abrir mão. Quando nós falamos em abrir mão, estamos falando de direitos. Jesus, ele abriu mão de algo que era dele, pertencia a ele por direito. Renúncia é isso, ninguém renuncia a algo que não lhe pertence. Às vezes, abrimos mão de coisas que não são nossas e achamos que está tudo bem, estamos abafando. Mas abrir mão do que é nosso, renunciar ao que é nosso. Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou uma natureza de escravo, de servo, porque todo ser humano é escravo, todo ser humano é servo de suas paixões, é servo de ideologias, é servo, é escravo de enganos, mentiras, vícios,
é escravo de ilusões, conforme está lá em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, e passamos a vida correndo atrás do vento, trabalhando, estudando, como escravos, talvez uma situação melhor, uns que outros, mas Cristo Jesus, então, ele se coloca nessa situação, vem para esse mundo, ele abre mão, se esvazia, e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus não veio como um super-homem para a terra, ele veio como um ser humano comum. A Bíblia diz que ele estava caminhando e passando por Samaria, ele, cansado da viagem, olha só, cansado da viagem, ele sentou-se, porque estava com sede, e pediu água para aquela samaritana. Ele não veio como um super-homem. A Bíblia diz que ele orou ao Pai, e orou de tal forma que, tamanha aflição que transpirou sangue. Ele viveu uma vida comum, diga comigo, uma vida comum. Sabe, amados, que nós precisamos entender que a vida comum é uma bênção. A vida comum é uma bênção. A vida comum, ela é extraordinária. E a vida extraordinária que muitas vezes pintam por aí é uma ilusão. A vida comum é extraordinária, e muitos de nós estamos deixando a vida comum passar, sem agradecer ao Senhor, pelo levantar, pelo respirar, pela família, pelo dia a dia, pelo pão de cada dia, pelo fato de estar de pé, pelo fato de pensar. A vida comum, Jesus, ele veio e viveu uma vida comum. Sabe que muitos estão deixando de viver a vida comum, desfrutar a vida comum, buscando uma vida extraordinária, que de extraordinária não tem nada. Deus fez um homem, a mulher, colocou no jardim para fazerem o quê? Viverem uma vida comum no jardim, com tranquilidade, com paz, cuidando da criação do Senhor. É tão interessante isso que nós vamos perceber lá no Gênesis, que assim que o ser humano começou a se multiplicar, surge então, ali fica muito claro, né, duas cadeias, duas genealogias, né, a de Caim e a de Sete. A de Caim é interessante porque a primeira coisa que ela faz quando ela começa a crescer é uma cidade. Sabe que Deus não mandou o homem fazer uma cidade. Deus criou o homem para viver no jardim. A cidade foi ideia do ser humano, porque na cidade os monumentos são feitos para o homem. As grandes construções, porque às vezes nós temos aquela ilusão, aquela imagem errada, tosca, que colocam, né, que a tal da teoria da evolução, né, que os homens eram uns primitivos, uns trogloditas, né, viviam, né, com as roupas tudo rasgadas, uns couro, umas peles, tudo barbudo, cabeludo. Mas quanto mais se descobre da antiguidade, nós percebemos o quanto eles eram tecnologicamente evoluídos. As grandes construções, represas, os diques, a engenhosidade. E a cidade, ela surge nesse contexto. O homem buscando glória para si. Todo grande governante sempre quis fazer o quê? Se exaltar com os monumentos, com as grandes construções, e assim até hoje. É assim até hoje. Chega a época de eleição, o que os políticos começam a fazer nas cidades? Oi? Obra, né? Sim ou não? Mostrar que ele está ali, exaltar o nome dele, deixar uma história, um legado. A vida comum que o Senhor tem para nós é uma vida de paz e tranquilidade, amados. É a vida vivida com os filhos, com o cônjuge, com os netos. Amém? Estão entendendo? Tanto que quando Jesus veio nessa vida comum, muitos não aceitaram, porque aguardavam o Messias que viria, não sei como, talvez soltando fogo pela boca, né, raio do céu, um bando de anjos seguindo ele. E quando viram aquele homem comum passando pela terra, não entenderam nada. Jesus veio para ter uma vida comum, nos mostrar como viver.
E ele foi humilde, diz o texto, já falamos sobre humildade semana passada, e obedeceu a Deus até a morte. Obediência, humildade e obediência. O que Deus requer de nós? Os profetas vão dizer, Isaías vai falar sobre isso, Oséias vai falar sobre isso, os profetas. O que Deus requer de nós? Obediência. Porque a obediência ela está relacionada, presta atenção nisso. O mundo diz o seguinte, que a obediência está relacionada à opressão. Atenção. O mundo ele mente para nós dizendo, olha, a obediência está relacionada à opressão, à humilhação, a rebaixamento. Mas a Bíblia nos ensina que a obediência está relacionada com amor. Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. O amor de Deus com o Filho se mostra em que o Filho o obedeceu. Um filho que ama os pais, ele obedece. Simples assim. Quem ama a Deus o obedece. Simples assim. Na Bíblia, obediência, presta atenção nisso, não está relacionado, vou dizer de novo, que isso é muito incutido na nossa mente. E o mundo vive batendo no peito, não, ninguém manda em mim. E você olha para a vida da pessoa, ela é escrava de tudo que existe. Mas ela bate no peito para dizer que ninguém manda nela. E aquele que obedece a Cristo, aí vem a maravilha, né? É livre. Aquele que obedece ao Senhor Jesus é livre das suas paixões, das suas mentiras, dos seus enganos. Ele obedeceu a Deus e até a morte. Sabe por quê, amados? Porque a morte, ela virá, de qualquer forma, sim ou não? A pessoa sendo obediente, não sendo obediente, a morte virá, sim ou não? Mas a morte de Cristo Jesus gerou vida, aleluia. E essa morte que o Senhor tem para aqueles que morrem com Cristo Jesus, uma morte que gera vida. E muitos, por terem medo da morte, fogem dela. Mas é como aquele memezinho, né? Ah, mostradinho, né? Teu nome está anotado do mesmo jeito, vai do mesmo jeito. Pode correr da morte que for. Mas em Cristo Jesus nós temos vida. Amém? Glória a Deus. Mas olha que interessante. Assim como Paulo estava ensinando aos filipenses que através da humildade, da obediência, da unidade, de se preocupar com o próximo, eles venceriam as tentações, as provações externas e internas. Jesus veio e mostrou para nós que ele, através da sua obediência, venceu. E é tão interessante porque diz o texto aqui no versículo 9, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra. Qual honra seria esta? Diz o texto que ele pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Olha só, a mais alta honra que alguém pode ter é um nome. E Jesus tem um nome sobre todos os nomes. O nome mais importante de todos os nomes. Preze pelo seu nome. Fala para o teu irmão, preze pelo seu nome. O que as pessoas pensam quando ouvem o seu nome? Quando o pessoal do trabalho, vizinho, quem te conhece, ouve o seu nome, o que essas pessoas pensam? O nosso nome é o mais importante que nós temos. Tanto que Jesus nos chamará pelo nome no grande dia, amém? O que está escrito no livro da vida não é o teu CPF. É o teu nome, amém? Você crê que vai ouvir o seu nome quando Jesus chamar? Amém? Preze pelo seu nome. Você pode perceber que a primeira coisa que vai para o lixo, quando a pessoa começa a viver as suas paixões, as suas ideias, os seus enganos, é o nome. Perde o crédito. Perde a honra do nome, perde a autoridade. Pais perdem a autoridade.
Maridos perdem autoridade, esposas perdem autoridade, líderes perdem autoridade. Preze pelo seu nome. E Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. Tanto é verdade que no nome de Jesus nós expulsamos demônios. No nome de Jesus, pessoas são curadas. No nome de Jesus, pessoas são salvas. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos que Ele é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor, crendo no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos, somos salvos. Amém? Isso é tão verdade, é tão interessante, porque qual que é o nome de Deus? Qual que é o nome do nosso Deus? Deus é conhecido por vários nomes: Senhor dos Exércitos, Deus da provisão, Deus que sara, nossa bandeira, vários nomes do Senhor. Mas qual que é o nome de Deus? Interessante que quando Deus fala com Moisés, e Moisés conhecendo o Egito, que era um local totalmente idólatra, com Deus para tudo, deuses para tudo, Moisés ele faz uma pergunta inteligente para o Senhor e fala: Senhor, mas eu vou chegar lá falando para Faraó que o Deus dos hebreus mandou ele libertar os hebreus, e ele vai perguntar: mas que Deus é esse? O que eu falo? Aí o Senhor então revela o nome dele. Interessante isso. Nome este que ele não revelou para Abraão, mas revelou para Moisés, porque era o momento. Eu vou falar: você vai dizer o seguinte, ó: eu sou o que sou. E essa é uma tradução bem difícil de fazer, mas em português se coloca: eu sou o que sou, me enviou. E se você pegar na sua Bíblia, no Antigo Testamento, você vai encontrar, dependendo da versão, essa aqui é uma delas, você vai encontrar, às vezes o nome vai estar escrito assim: Senhor, com todas as letras maiúsculas. No Antigo Testamento, você vai, por exemplo, lá no Êxodo mesmo, que eu estou citando, nos profetas, muito isso, escrito Senhor, com todas as letras maiúsculas. Toda vez que você encontrar isso na Bíblia, no Antigo Testamento, ali, lá no original, está o nome de Deus, revelado a Moisés, que ele é formado por 4 letras hebraicas. Mas aí que vem um detalhe: esse nome, ele é impronunciável. Os judeus vão chamar de Hashem, né, o nome. Uns vão chamar de Adonai, que significa meu Senhor, o Eterno, e por aí vai. Mas o nome ninguém sabe como pronunciar, porque essa pronúncia se perdeu. Agora eu pergunto: será que Deus ele não cuidou do nome dele? Ou você acha que ele permitiu que isso acontecesse? Uns vão falar que é Jeová, não é Jeová. Outros vão falar que é Yahvé, não é Yahvé. Outros vão falar que é Yahweh, não é Yahweh, porque ninguém sabe. Por mais que se estude a gramática do hebraico, não tem como saber a pronúncia desse nome. Mas eu te pergunto: por que isto? Porque chegaria um momento, chegaria o dia, em que o nome, sobre todo nome, seria revelado. Você está entendendo isso? Chegou um momento, na plenitude dos tempos, como Paulo escreve, na nova aliança, que é para todos os povos, o nome sobre todo nome, conquistado mediante obediência, humildade. Quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, esse nome sobre todo nome, que expulsa os demônios, que cura os enfermos, que salva os perdidos, esse nós podemos dizer com toda certeza. Diga Jesus, diga com fé: Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo escreve isso lá em Romanos, citando Joel. E lá em Joel ele faz referência, logicamente, ao nome do Eterno.
Mas Paulo deixa claro em Romanos que agora esse nome que salva é Jesus. Percebe o que a obediência, o que a humildade gera? Paulo diz: tenham entre vocês a mesma forma de pensar, a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Amém? Versículo 10 vai dizer: para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, é o Kyrios. Sabe que para os filipenses isso era muito sério, dizer que Jesus era o Senhor, o Kyrios, que é a palavra aqui traduzida por Senhor, porque para eles, naquele contexto, Kyrios era o César, era o imperador, e dizer que havia outro Senhor além do imperador era algo muito sério. Esse era o título do César. E como nós já falamos, Filipos era uma cidade na Macedônia, um entreposto muito importante, e ali havia um culto ao imperador, porque ali os soldados aposentados romanos iam para lá. Havia uma base do exército romano ali. Então falar que Jesus é o Senhor para nós hoje é meio que arroz com feijão, né? A gente fala até sem saber o que é na verdade. Mas para eles era algo muito sério, e Paulo está falando: esse Jesus que veio, se fez carne, se esvaziou, viveu de forma comum, Ele agora é o Senhor, o Kyrios. E eles entenderam muito bem isso, que agora eles tinham que escolher: quem que nós vamos declarar que é o Senhor, César ou Jesus? E essa escolha continua até hoje, porque Jesus é muito claro ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. A quem nós temos servido? Hoje nós não temos um César como naquele contexto, um líder mundial, né? Que era o contexto ali, no mundo conhecido, porque todo o Mediterrâneo ali, todos os portos que eles conheciam ali, tinham o mar Mediterrâneo. Todos os portos ali eram portos romanos, eles conquistaram tudo, desde a Ásia Menor, passando para a Europa, norte da África, tudo era Roma. Hoje nós não temos esse Senhor, mas quantos de nós estão servindo aos senhores deste mundo? O dinheiro, a posição social, a nós mesmos. Quem é o nosso Senhor? Como eu disse, lá em Romanos está escrito: se eu confessar que Jesus é o meu Senhor, ou seja, eu estou dizendo que eu sou escravo dele, eu pertenço a ele, eu serei salvo. Porque Jesus mesmo veio como escravo, como servo. Porque servo é uma tradução muito leve da palavra doulos, que significa escravo. Nossa mania do politicamente correto, né? Ficar dizendo que a gente é escravo fica pesado, né? Principalmente para nós aqui do Brasil, que temos, infelizmente, uma mancha na nossa história, que é a escravidão negra. Fica pesado. Mas o fato é que quem está em Cristo Jesus, quem crê nele, pertence a ele. Foi comprado por ele. É escravo dele. E quem não entende isso, é escravo de algum outro senhor qualquer. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que declarar, olha só no versículo 11, declarar abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E sabe, amados, que esse esvaziar-se, diz aqui no versículo 7, né? Olha só: pelo contrário, ele abriu mão. Dependendo da versão, ele se esvaziou. E é isso que nós precisamos fazer, nos esvaziar, todos os dias. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia lá em João capítulo 3.
João Batista falando aqui acerca de Jesus, e João Batista, como o próprio Senhor Jesus disse, foi o maior entre os nascidos de mulher, até então, ele foi maior. João Batista, ele fecha um ciclo de séculos, de profetas, mensagens, e ele vem preparando o caminho. Falamos sobre isso estudando Marcos dias atrás, e ele vem abrindo o caminho, concretizando o que Isaías e Malaquias e Moisés profetizaram, preparando o caminho do Senhor. Mas ele só preparou o caminho. Ele vai dizer aqui de forma muito clara, muito consciente, no versículo 27 do capítulo 3, João respondeu. Olha que interessante, vamos ler o 26 primeiro. Eles foram dizer a João: mestre, João tinha os seus discípulos, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão, está falando de Jesus, está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João, João era conhecido por ser o quê? O Batista, sim ou não? O que João fazia? Batizava, sim ou não? Ele era conhecido como o Batista. Batista não era o sobrenome dele, certo? Ele era o Batista porque ele batizava. Agora vem alguém, e os seus discípulos vendo aquilo, falam: mas mestre, camarada, ontem o Senhor batizou o cara ontem, o cara está batizando agora pessoas. E João então vai declarar o quê? 27. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa. Olha o discernimento de João. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não foi dada por Deus. Amém? Guarda isso no teu coração. Ninguém pode ter alguma coisa se não for dada por Deus. Isso já guarda o nosso coração de muita coisa: ciúmes, invejas, cobiças. 28. Vocês são testemunhas. Ele está lembrando de seus discípulos o que eu disse: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, né, o padrinho, e o escuta, se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus, olha só, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre, amém? Sem ciumeira, sem disputa. Leia comigo o versículo 30, por favor, vamos lá? Ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu menos importante. O ministério de João Batista cessou quando ele batizou Jesus. Havia um propósito, simples assim. E João vivia completamente alegre em ver que a missão dele estava concluída. Lógico que as dificuldades fazem parte da vida. E o próprio João Batista tem uma dúvida. O Evangelho nos narra que ele estava preso, enviou seus discípulos para Jesus perguntar: Senhor, é isso mesmo? É agora que vai acontecer o que tem que acontecer? E Jesus então fala para os discípulos de João Batista: voltem lá e fale para ele o que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, as pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas, o reino de Deus chegou. Mas o que deixou completamente alegre João Batista era o fato de entender o seu propósito, o seu chamado. E nós, é interessante porque lá em Coríntios, Paulo escreve que nós somos como vasos de barro, com um tesouro muito precioso guardado dentro de nós, que é o mover de Deus. Olha que interessante, vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 4. Discernimento de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Está falando da sua missão de pregar o Evangelho, trazendo salvação. No versículo 3 diz assim,
Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz, olha só, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Amém? Olha o versículo 5, leia bem forte, vamos lá juntos. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, está fazendo referência ao Gênesis, né? É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, no teu coração. Isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Leia o 7, por favor, vamos lá bem forte. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém? Nós temos o privilégio de carregar a glória de Deus, a presença do Senhor, o Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos nos esvaziar. Diga comigo, esvaziar. Tirar todo o lixo, toda mentira, todo o engano, toda a autossuficiência humana. Se nós não nos esvaziamos, não tem como esse vaso, que não tem muito valor, é um vaso de barro, né? Ser cheio da glória, do tesouro do Senhor. E é interessante que, quando estamos cheios, nós vencemos, porque é Deus em nós. Paulo escreveu isso aos Filipenses, dizendo: assim vocês vão vencer. E olha o que ele diz aqui na continuação, ó, versículo 8: muitas vezes ficamos aflitos. Quem já ficou aflito aqui? Levanta a mão. Olha só, mas não somos derrotados, aleluia. Algumas vezes ficamos em dúvida. Quem já teve dúvida aqui? Mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém? Isso tudo porque, olha só, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Amém? Seja esse vaso de barro, levando o tesouro que é Cristo Jesus. Mas para isso é preciso, como Paulo escreve aos Filipenses, ter a mesma maneira de pensar que Cristo Jesus, ou seja, nos esvaziando. Não existe evangelho, meu irmão, minha irmã, em que nós não precisamos nos esvaziar. A cruz, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? Nesse mundo que nós temos tantos coaches e tantos pregadores, que em vez de exaltar Cristo, exaltam a pessoa, é tão gostoso, né? Ficar ouvindo que Deus te ama, Deus faz tudo por você, Deus, olha, Deus isso por você, Deus não sei o que por você, se você pedir, você é filho amado, você é isso. E traz uma distorção do que é o Evangelho. Deus me amou a ponto de entregar o seu filho por mim, amém? E eu preciso me esvaziar, para que a vida desse filho me preencha completamente, e não me exaltar. Essa é a mentira de Satanás. E muitos estão se exaltando, se enchendo de si mesmos, de mentiras, de valores errados, em vez de se encher da glória, da presença do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 5.
Olha o que diz aqui, no versículo 15 aqui, Paulo, na primeira parte dessa carta aos Efésios, é uma carta muito profunda, se Deus permitir, nos próximos meses vamos estudá-la. Na primeira parte ele traz várias revelações acerca de Cristo Jesus e da igreja. Na segunda parte ele traz conselhos práticos, praticidade para nós. Ele vai dizer aqui, por exemplo, entre outras coisas, no versículo 15: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Amém? Fala para o teu irmão, viva como sábio. Quarta-feira estivemos ali em Bataiporã, no culto de homens, falamos sobre a sabedoria. Versículo 16 diz: os dias que vivemos são maus. Quem concorda? Quem concorda? Olha só. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo. Quantos de nós, amados, estão vivendo como pessoas sem juízo? Na gritaria, na ira, na zombaria, no descaso, no desânimo, no desespero, na tristeza. Os dias são maus, aproveitem bem as oportunidades, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Olha, amados, o Senhor quer que você faça algo. Olha que interessante. O Senhor quer que você faça algo. E eu preciso perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele diz aqui: procure entender o que o Senhor quer que você faça. Não podemos viver de qualquer jeito, amados. Amanhã é segunda-feira. Se Deus permitir, vamos levantar amanhã cedo, amém? E o que nós faremos? A maioria que eu acredito já tem uma agenda, sim ou não? Mas precisamos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Paulo está dizendo: aproveite as oportunidades, o tempo é mau, procure entender o que o Senhor quer que você faça. Olha o 18, estamos falando de esvaziamento, né? Se esvaziar para receber algo de Deus. 18, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do que, amados? Do Espírito de Deus. Ou seja, busquem cada vez mais a presença do Senhor, a plenitude do Senhor. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Lembra do que Paulo ensinou aos filipenses? Não andeis ansiosos, não fiquem preocupados com nada, amém? Ele diz: alegrem-se no Senhor. Apresente ao Senhor suas orações, suas súplicas, com ações de graças, aqui cantando hinos, salmos, animando uns aos outros. Versículo 20, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Gratidão. Mas eu quero enfatizar o 18, eu preciso me encher do Espírito Santo. Aqui ele diz, para não se embriagar. A embriaguez aqui simbolizando, né, as ilusões que o mundo pode trazer. Hoje, quem sabe, a pessoa não se embriaga com bebida alcoólica, mas se embriaga com outras coisas. Está perdendo o seu tempo investindo, como Isaías escreve, né? Não invista seu dinheiro em coisas que não satisfaz, no que não é comida, no que não é bebida. Mas abra espaço, se esvazie para ser cheio da presença de Deus, amém? E todos nós precisamos, amados, nos esvaziar, todos nós. Estamos num processo, isso é contínuo, isso não para, amém? Isso não para. Não se embriaguem. Isso aqui está falando de maturidade. Há pessoas que, estava até conversando sobre isso essa semana, ficam preocupados se pode, se não pode beber. Amados, a pessoa que já entendeu o Evangelho, está preocupado com isso ainda? Ainda está preocupado com essas coisinhas? Cadê o Espírito Santo direcionando, orientando, trazendo a sabedoria do alto?
Mas nós temos a tendência do que? De regras. O que pode, o que não pode? A regrinha, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Quando Cristo nos chamou para a liberdade, sim ou não? Uma liberdade com sabedoria e discernimento, não para regras e regras, em cima de regras, que não levam a lugar nenhum. Mas olha que interessante, só para entrar nesse ponto aqui, lá em Provérbios capítulo 30, deixa eu ver se é o 30, 31. Provérbios 31, versículo 1 vai dizer assim: são essas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Alguns vão entender que aqui esse Lemuel seria Salomão, mas não se sabe. Olha que a mãe do rei disse para ele: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Leia o 3 bem forte comigo, vamos lá? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. O 4, escute Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis, esquecem os direitos dos que são explorados. Leia bem forte o 6, vamos lá bem forte. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Queremos viver como reis ou como pobres e infelizes, bebendo para esquecer, sendo cheios do Espírito Santo ou nos embriagando, nos esvaziando de coisas inúteis ou nos enchendo da glória de Deus? Jesus se esvaziou, amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Paulo escreve aos Filipenses para que eles vencessem, superassem as dificuldades. Ainda sobre obediência, abra comigo lá em Hebreus. Como eu disse, as duas palavras importantes aqui: humildade, falamos semana passada, e aqui obediência. Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz, está lá em Filipenses. Olha só, versículo 5. Assim também, 5:5. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser o grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra. Pois ele disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha que interessante o versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Leia bem forte o versículo 8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser o quê? E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Amém? O exemplo de Cristo passa por obediência. E lembrando mais uma vez, a obediência está relacionada com amor, um relacionamento, não com opressão, não com uma submissão errada, aquela ideia de subjugar, de oprimir, que foi o que a serpente falou para Adão e Eva. Olha, falou para Eva, né? Olha, se você comer do fruto, você será como Deus. Vocês serão como Deus.
E Deus havia falado: vocês podem, tudo isso aqui é de vocês, apenas obedeçam. Havia um relacionamento que foi quebrado. Amados, voltando lá para Filipenses, versículo 5 do capítulo 2: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Amém? Para encerrar, aqui no capítulo 2 de Filipenses, pega aí, vamos ler. Olha o que Paulo orienta aqui aos Filipenses, versículo 12: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí. Ele chama os Filipenses do quê? Do que ele chama? Queridos amigos. Como eu disse já algumas vezes, essa é uma carta de amizade. Você, por exemplo, pegar a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, carta de Paulo aos Gálatas, não há essa amizade, há muita exortação, correção. Eles estavam no caminho errado e Paulo está corrigindo. Aquele é uma carta de amizade. Meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Havia um relacionamento entre eles. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar, olha só, a salvação de vocês. Leia o 13, por favor. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Se eu me esvaziar e permitir que Deus haja na minha vida, Ele vai agir nos meus pensamentos, vai me ajudar com as minhas ações. 14, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. Amados, se naquele contexto haviam pessoas que não queriam saber de Deus, será que hoje tem? O que você acha? E nós vivemos nesse contexto, sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos buscar esse encher de Deus, para conseguirmos viver no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. Olha o que diz aqui: no meio delas, vocês, nós, devemos brilhar como as estrelas do céu. Olha que interessante, 16: entregando a elas a mensagem da vida. O que seria brilhar como as estrelas do céu? Naquele contexto, sem GPS, hoje nós utilizamos GPS, não é verdade? Para viajar. Um tempo atrás a gente usava o guia 4 rodas, né? Quem já usou o guia 4 rodas para viajar aí? Aquele mapão, né? Glória a Deus. Hoje a gente usa GPS no celular, né? No carro. Naquele contexto, a forma de se orientar era através das estrelas. Saber quando era o norte, para onde que lado que é o norte, o sul, o leste, o oeste, as constelações. Brilhar como as estrelas do céu é servir como um parâmetro para esse mundo tenebroso. É servir como direção para esse mundo. Que é o que Jesus diz lá no Evangelho. Ele diz o quê? Vocês são sal e luz nesse mundo. Sim ou não? Sim ou não? Sal e luz. Isso sem ficar com chatice, falando abobrinha. Porque tem pessoas que acham que evangelizar é falar para o outro: você vai para o inferno. Tem gente que acha que evangelizar é isso, né? Você vai para o inferno, viu? Ó, tá amarrado, hein? Você tá com o capeta no couro, hein? E a pessoa acha que evangelizar é isso. Não dá nem testemunho. Você vai no trabalho, ele é o único cristão. É o que mais dá mau testemunho. Aí ele vê alguma coisa errada no outro, você vai para o inferno, hein? O capeta está no couro, hein? Está amarrado, hein? Não há sabedoria, não há luz, não há discernimento, não há misericórdia, não há nada. Só uma religião vazia. Ele diz aqui: se vocês viverem assim no meio de pessoas más que não querem saber de Deus, vocês vão brilhar como as estrelas, entregando a elas a mensagem da vida.
Sabe, amados, que nós precisamos pregar o Evangelho, amém? Evangelizar, amém? Se for necessário, você usa palavras, mas com o testemunho já é o suficiente, porque as pessoas observam a nossa vida. Observa ou não observa? Sim ou não? E às vezes a gente quer fazer igual ao mundo. A gente, em vez de sermos a luz, em vez de sermos a estrela que guia, nós queremos imitar o mundo. Falar igual, agir igual, tomar as mesmas atitudes. Há pessoas que acham que o mundo vai mudar se mudar o governo. Meu irmão, o governo não vai mudar nada. Pode melhorar uma situação financeira. Pega a Europa, a Europa é uma bênção financeira. O povo ateu. Estão sendo evangelizados de novo. Nível de vida lá em cima. E aí? E o que interessa? Mudança vem quando há o evangelho, quando há o esvaziamento, e a glória de Deus enche as pessoas. Mas muitos estão correndo atrás do vento, como diz o Eclesiastes. Sejamos luz, amém? Como as estrelas no céu. Para que serve a quenoses? O esvaziar, para que Deus nos encha. Sabe que certa vez perguntaram para Jesus: olha, os seus discípulos, os discípulos de João Batista, os discípulos dos escribas, fariseus, jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus, ele que nos ensina acerca do jejum, que é um exercício espiritual muito importante, ele vai dizer: olha, dois pontos aqui. O primeiro ponto é o seguinte: numa festa de casamento, enquanto o noivo está presente, ninguém vai jejuar, é motivo de festa, sim ou não? Quando o noivo for embora, aí eles vão jejuar. Eu estou com eles, não é o momento de jejuar. Vai chegar um momento que eles vão jejuar. E o segundo ponto é o seguinte: ele entra com o princípio, ele diz: olha, um pano velho não pode receber um remendo novo, porque senão vai perder o remendo e vai perder o pano, ou a roupa velha. O odre de vinho velho não pode receber vinho novo. Por quê? Porque esse vinho novo ele vai passar pelo processo de fermentação, e o odre já é velho, já esgarçou, ele vai estourar e vai perder o odre e vai perder o vinho. O odre era uma vasilha de couro. O que Jesus estava ensinando com isso? Olha, para receber algo novo, você precisa se esvaziar e permitir que Deus te renove. Sabe que muitos têm recebido de Deus, mas a forma de pensar ainda é velha, a forma de entender ainda é velha, e aí vem a glória de Deus, vem a palavra de Deus, e não suporta. Aí se perde a palavra, se perde tudo. Se esvazie, deixe Deus te fazer algo novo, para que Ele derrame coisas novas na tua vida, amém? Sabe aquela pessoa que diz assim: ah, mas eu nunca vi, ah, mas não é assim, ah, mas não sei o que. Deixa Deus mudar a tua vida, meu irmão. Deus tem coisas novas para nós. Ah, você está na dúvida se é de Deus? Vai procurar na palavra de Deus, e Deus vai te orientar. Uma pessoa que fica ferrenha, né? Aquela coisa, aquele tradicionalismo vazio, não leva a lugar nenhum. Um homem disse certa vez o seguinte: olha que interessante, a tradição, ela é a fé viva dos que já morreram. Nós temos uma tradição, a palavra de Deus é uma tradição, ela é viva, ela é a fé viva daqueles que já morreram, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, que estão na glória, isso é tradição. Mas muitos vivem no tradicionalismo. Sabe o que é o tradicionalismo?
é a fé morta dos que ainda estão vivos. Não mudo por nada. E aí Deus vem com algo novo e se perde. Se esvazie, como Cristo se esvaziou. Deixa Deus te encher, amém? Deus tem coisas novas para você. Você crê que Deus tem coisas novas para você? Amém? Fala para o teu irmão, Deus tem coisas novas para você. Ah, mas eu não sei se é de Deus. Pergunta para Ele. Ore. Vai ler a Bíblia. E Deus vai te orientar. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pelo próprio pensamento. Eu quero orar contigo nessa noite com base no que Paulo escreveu. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Amém? Que modo de pensar é esse? Esvaziar-se, humildade, obediência. Se você quiser orar comigo, fique de pé, vamos orar. Não perca tempo. Lemos lá em Efésios: os dias são maus, aproveite as oportunidades, viva como sábio, não como as pessoas ignorantes. O tempo está passando. Encha-se do Espírito Santo de Deus, não se distraia. Ele fala lá, não se embriague. Embriaguez fala disso, né? Distração. Não viva distraído. Se você quer isso para a tua vida, se você quer viver algo novo, o que Deus tem para a tua vida, esse é o momento de você orar e falar isso para Ele. É o momento de você dizer: Senhor, eu me esvazio, eu abro mão do que for preciso para ser cheio da tua glória, como vaso de barro cheio de um tesouro precioso, sendo a luz, sendo estrela para guiar as pessoas. Não porque eu sou o melhor, mas porque Deus opera na minha vida e vai operar na vida delas também. Amém? Se você quer isso para a tua vida, feche seus olhos e diga isso para Ele. Só você pode falar isso para Ele. Ninguém pode fazer isso por você agora.